E vamos a Brasília agora, porque certamente tem repercussão na capital federal de vários pontos, repercussão a respeito de vários pontos dessa entrevista concedida pelo presidente Lula ao Reinaldo Azevedo, mas principalmente, João Pedro, claro, com relação a ministro Juscelino Filho, que está ali na panela de pressão. Tá ardendo o Juscelino e segunda-feira tem reunião com o Lula na sala dele. Foi chamado para a salinha o Juscelino, hein, João Pedro? Boa tarde. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando. É uma situação complicada, a situação do ministro Juscelino Filho. Aqui na capital do país, não é nem a panela de pressão. Dizem que ele está fritando, né? O que a gente costuma dizer aqui com relação a ministros que estão ali meio que na berlinda e que são chamados à salinha do presidente. E nos bastidores aqui do Palácio do Planalto, a situação não é muito boa. A demissão dele, né, Juscelino Filho, não é descartada e ele estaria aí sendo... vamos dizer assim, colocado nessa berlinda diante da situação de ter, teoricamente, sido beneficiado com emendas do orçamento secreto para colocar asfalto em uma área em que ele tem pelo menos 5 fazendas. Bom, ele foi empossado pela cota do União Brasil e a situação permanece indefinida. Ele se mantém no cargo até o momento por meio de acordos firmados anteriormente com o presidente Lula. Em entrevista exclusiva ao jornalista Reinaldo Azevedo, o presidente afirmou que deve se reunir então na segunda-feira com Juscelino Filho para que ocorram os esclarecimentos. Lula falou por diversas vezes nessa entrevista que se o ministro não provar a inocência, está fora do governo, mas fez questão de reforçar esse ponto, que o ministro tem ali a questão da presunção de inocência, mas se não conseguir provar, aí o problema vai ficar um pouquinho maior para ele. No Congresso Nacional, o que a gente tem de repercussão a respeito desse caso? Parlamentares estão apontando a situação como fogo amigo por parte do próprio União Brasil. Nos bastidores, membros do Partido dos Trabalhadores pontuam que o ministro precisa responder a essas acusações. Mas há também quem defenda a demissão para evitar uma crise logo no início do governo. Interlocutores do Executivo avaliam que Lula quer evitar demissões neste momento. A ideia é completar 100 dias de governo sem qualquer tipo de alteração ministerial. Filiado à União Brasil, Juscelino é suspeito, como a gente falou, de receber diárias, de usar inclusive um avião da FAB para ir a um leilão de cavalos, além de omitir mais de 2 milhões de reais do Tribunal Superior Eleitoral, 2 milhões de reais em bens. Como a gente falou, também teria colocado aí emendas do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que dá acesso a fazendas da família dele. Sobre essa questão do União Brasil, o que eu ouvi também nos bastidores aqui, que havia, né, uma expectativa de 2 situações de fogo amigo. Essa, do Juscelino Filho, e a gente já ouviu um outro escândalo também relacionado aí ao partido, no caso da Daniela, ministra Daniela. Essa situação também repercutiu mal aqui na capital do país e meio que foi esquecida diante da expectativa do governo de se chegar aos 100 dias sem qualquer tipo de demissão. É um marco, de fato, do presidente da República chegar a esses 100 dias sem fazer trocas no governo. Mas depois que chegar nesses 100 dias, ele disse que pode trocar o primeiro escalão, pode fazer essas mudanças. Então, essa é uma expectativa que está seguindo aqui na capital federal. Mas essa reunião com Juscelino Filho, por exemplo, não está descartada, vai acontecer na segunda-feira e, como disse o presidente da República, se não conseguir comprovar a inocência, está fora do governo, outra pessoa vai assumir essa pasta das comunicações. Tá certo, obrigada pelas informações, mas o problema é que depois que você chama para a salinha, na segunda-feira, como é que espera 40 dias para demitir? Não, tá porque difícil. para 100 dias ainda faltam 40, né? Arredondando aqui, ainda faltam 40 dias. E o João Pedro falou bem, né? Não é panela de pressão, não, porque na panela de pressão demora um pouquinho mais, né? É fritando mesmo, porque só tem um fim de semana, vai ser rapidinho. E aí Por vai isso ser que eu difícil. falei que tá flambando, porque já jogaram álcool em cima. E como explicar uma situação em que o dinheiro do orçamento secreto foi direcionado para uma estrada que passa na frente de 8 fazendas de propriedade da família do ministro? Qual é a explicação que se vai ter para dizer que isso não é autofavorecimento, que agiu para se favorecer e favorecer as fazendas da família? A estrada asfaltada com dinheiro do orçamento secreto passa na frente de 8 fazendas do ministro. Então, assim, não é... tinha uma fazendinha ali, por acaso a estrada passava ali. Então, difícil explicar que não teve um interesse de favorecer os próprios negócios, os próprios interesses. 4h19.